Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Felipe e eu estou de volta para falar de mais uma saga literária que vocês provavelmente já devem saber, afinal de contas está no título desse vídeo aqui, não é? Eu vi que muita gente curtiu o vídeo que eu fiz falando da história por trás de Maze Runner, então eu decidi fazer a mesma coisa, só que dessa vez eu vou falar de Divergente. E junto com o próprio Maze Runner e Jogos Vorazes, eu acho que eu posso dizer que esses três formaram meio que a trindade das distopias da adolescência de muita gente. No meu caso foi com 20, 21 anos, porque eu sou meio velho, mas até hoje eu gosto muito desse mundo teen. Eu nunca esqueci as histórias da Katniss, do Thomas, da Tris, do 4 e de muitas outras distopias. Então eu decidi fazer esse vídeo para vocês, lembrando que eu não vou falar da história dos livros em si, eu não vou ficar entrando em detalhes dos plots, do enredo, nem nada do tipo. Meu objetivo é falar dos caminhos que levaram Divergente a ser publicado, sua jornada no meio editorial e cinematográfico e o que o futuro guarda para essa história. Então fiquem comigo, porque eu talvez fale de bastante detalhes que vocês não sabem até hoje. Mas é claro que para entrar com tudo na história de por trás de Divergente, eu vou ter que falar um pouquinho da premissa por trás desse universo, que é basicamente um mundo em que a humanidade se dividiu em 5 facções. Temos os altruístas, a abnegação, temos os generosos, amizade, temos os corajosos, da audácia, temos os sinceros, da franqueza, e temos os inteligentes, da erudição. E aos 16 anos, cada cidadão tem que decidir qual facção ele vai entrar. A pessoa pode ficar com a sua família ou pode escolher toda uma nova, digamos, tribo. E é aí que a nossa protagonista se encontra. A Tris acaba tomando uma decisão muito difícil, mas ela escolhe abandonar sua antiga facção e se juntar à audácia. E aí toda a aventura começa, ela vai crescendo, aprendendo coisas novas, conhece o 4, que é um personagem incrível e acaba desvendando algumas conspirações de pessoas bem autoritárias. Divergente realmente carrega alguns elementos clássicos da distopia com uma repaginada um pouquinho nova para os tempos de hoje. Mas isso faz até sentido se você olhar com atenção a história da própria criadora de Divergente e de 2 livros que inspiraram bastante ela. Afinal de contas, eu não posso começar esse vídeo sem falar da nossa querida Veronica Ann Root. Não sei se estou falando o nome dela certo, sou péssimo para nomes, mas ela nasceu no dia 19 de agosto de 88 em Nova York, embora ela tenha sido criada em Illinois. Verônica sempre teve um pezinho na arte desde cedo, já que sua mãe era pintora. Você vai ficar surpreso em saber que ela nunca viu a carreira de escritora como algo sério, alguma coisa que realmente poderia lhe render frutos, embora ela sempre tivesse esse hábito de escrever todos os dias, algo que ela mantém até hoje. Muito disso por causa de 2 livros. O primeiro, Harry Potter. O que não podia ser diferente, afinal de contas, esse livro aqui inspirou uma geração de escritores e de amantes de histórias. E foi Harry Potter que mostrou para Verônica a importância de transportar pessoas para universos que realmente pudessem desafiá-las. E foi com 11 anos que ela descobriu o mundo do bruxinho. Imagine ela lendo aqueles livros esperando a carta de Hogwarts chegando só para no final nunca ter chegado. Eu lembro que quando eu fiz 11 anos, eu estava tão ansioso para minha carta de Hogwarts. Uma parte de mim realmente estava acreditando que ia vir e acabou não vindo e no final meu pai riu da minha cara. Mas acho que eu mereci aquele riso. Além de Harry Potter, outro livro que inspirou bastante a Verônica, principalmente no quesito de introduzir ela ao mundo das distopias, foi O Doador de Memórias, que é um livro incrível, maravilhoso. Não que Harry Potter não seja, mas é bem provável que você tenha lido Harry Potter ou pelo menos visto os filmes, mas não conheça O Doador de Memórias. Então, leia O Doador de Memórias, leia, você precisa conhecer essa história fenomenal. Confia em mim, é bom demais. Mas mesmo que no início ela não pensasse na carreira de escritora como algo concreto, que talvez ela pudesse viver de livros no futuro, tipo a autora de Divergente, pensando isso, hein? Dá pra ver que no começo é difícil para todo mundo. A arte acabou falando mais alto e depois de 1 ano de faculdade, ela foi transferida para Northwestern University, para o programa de escrita criativa. E foi lá que Divergente deu seus primeiros passos. Porque eu pergunto para você aí que está vendo esse vídeo, o que você fazia nas férias da faculdade? Quem sabe ia pro bar, quem sabe ia pras festas, se divertir bastante. A Verônica aqui, ela tinha outros planos. Quando ela não tinha nada para fazer nas férias de inverno, ela começou a escrever uma história que viraria um grande best-seller. E tudo isso por causa de uma aula de psicologia que lidava com fobias.
a Verônica pensou que um grupo de pessoas que tinha que lidar com isso eram realmente corajosas. E aí que a primeira facção nasceu, a Audácia. E daí as outras facções vieram e Divergente ganhava o seu universo. E uma grande curiosidade que eu acho que muitas pessoas não devem saber é que ela começou a escrever Divergente na perspectiva do 4, que é o meu personagem favorito de Divergente, acredito que muita gente também goste. Foi através dos olhos do 4 que Divergente deu seus primeiros passos, embora ela sentisse que esse não era o personagem certo para a história que ela estava querendo contar, o 4 mesmo assim continuou sendo uma parte fundamental de Divergente, principalmente para sua nova protagonista. E eu estou falando dela, da nossa querida Beatriz. Ou para os íntimos, Tris. E de acordo com a autora, ela podia ouvir a voz da personagem. É uma coisa que estava, acho que, bem no íntimo dela, que ela trouxe com tudo para as páginas. E sobre o mundo distópico que ela estava construindo, Verônica estava muito interessada em mostrar como as pessoas podiam ser muito virtuosas e como elas falhavam, inevitavelmente, porque se concentram muito em uma coisa ou nas coisas erradas. Quem leu Divergente com certeza percebeu que essas palavras realmente conseguem transmitir toda a essência da série. O romance acabou então se passando na cidade de Chicago, uma Chicago meio que pós-apocalíptica. Embora focar em Chicago nunca fosse a ideia principal da autora, mas esse era um lugar que ela amava tanto, que os irmãos moram, que ela mora com o marido, que Chicago acabou indo para ela, acho que do mesmo modo que a atriz veio, de uma maneira muito inconsciente. E você quer sentir mais inveja dessa menina ainda? Porque antes de se formar na faculdade, ela já havia vendido os direitos de Divergente para o mesmo estúdio de Jogos Vorazes e Crepúsculo. Tipo, os direitos foram comprados em março de 2011 e o livro foi publicado em abril do mesmo ano. Tipo, ela estava confiante demais nessa história. E os executivos da Lionsgate também, porque eles viram bastante potencial nesse universo. Tanto que em 2013, os 2 primeiros livros da trilogia venderam 5 milhões de cópias. Mundialmente, isso é muito livro. Foi em 2013 também que as filmagens de Divergente começaram. E muito do que eu vou falar agora, vocês já devem saber. Shailene Woodley virou a nossa atriz, Theo James, nosso 4, Ansel Elgort, o Caleb, Miles Teller, Peter, Zoe Kravitz, Cristina. E a direção do primeiro filme ficou com Neil Burger, que dirigiu o ótimo Sem Limites, que é um filme que eu particularmente gosto bastante. E eu acho que o estúdio concorda comigo, porque originalmente Divergente era para ter um orçamento de 40 milhões e acabou sendo feito com 85 milhões e o lucro foi de quase 300 milhões. 288 milhões mundialmente. Não foi uma bilheteria do mesmo nível de Jogos Vorazes ou Crepúsculo, mas foi um bom lucro. Tanto que o estúdio decidiu aumentar o orçamento para Insurgente. Eles deram 110 milhões para Robert Swank, que acabou assumindo a direção do segundo filme e do terceiro. Robert já tinha uma certa experiência com filme de ação, e eu acho que eu posso dizer que esse segundo filme teve umas cenas de ação até melhores que o primeiro, mas infelizmente o modo como eles divergiram da história original do livro, eu acho que acabou deixando muitos fãs bravos. Eu mesmo gosto bastante do livro Insurgente, para mim é o meu livro favorito, mas eu tenho que dizer que entre todos os filmes da saga Divergente, o primeiro foi o melhor. E eu acho que eu não sou o único que pensa isso, porque os críticos preferiram o primeiro filme e esse segundo, mesmo tendo um orçamento maior, só conseguiu fazer 297 milhões nas bilheterias. Ou seja, o filme deu lucro, mas foi um lucro menor. E eu acho que isso já devia ser um alerta para o estúdio de que eles precisavam mudar algumas coisas, que essa história estava saindo um pouco dos trilhos. Infelizmente, parece que eles não ouviram. E em 2016 veio o terceiro filme da saga Divergente, Convergente, que era a primeira parte do último livro, e com um orçamento entre 110 milhões e 142 milhões aproximadamente, o filme fez apenas 172 milhões. E eu já disse em outros vídeos que o estúdio acaba ficando apenas com 50% da bilheteria. E isso geralmente bilheteria nacional. Em outros países, às vezes o valor é menor. Ou seja, o filme saiu com um prejuízo daqueles. Na verdade, a partir desse ponto, eu acho que muita gente que estava envolvido nos filmes de Divergente
não estava interessado em fazer um quarto. Na verdade, até teve alguns rumores de que o quarto filme seria feito com um orçamento menor, então ideias para fazer um quarto filme na televisão acabou ganhando bastante força, menos para os atores, porque no contrato deles estava escrito assim: os filmes têm que ir para o cinema, não para a televisão. E Divergente acabou abrindo as portas para muitos atores bem talentosos que acabaram chamando a atenção de outros estúdios e de outros cineastas. Então eles não estavam precisando mais de Divergente. Eu acho que depois desse último filme, eu acho que nem nós fãs estávamos tão ansiosos assim para a ideia de ver essa história sendo concluída no cinema. Tanto que eles até estavam pensando em fazer alguma série de televisão para o canal Stars, mas a falta de interesse acabou matando essa franquia. O que é uma pena, porque embora Convergente seja um livro que eu não goste tanto assim, eu até entendo o que a autora quis fazer, mas não foi um livro que me prendeu tanto quanto Divergente, Insurgente prenderam. E eles escolheram justo esse livro para dividir em 2 filmes. Deu certo com Harry Potter, Crepúsculo e Jogos Vorazes. Se bem que nem o último livro de Jogos Vorazes era tão bom assim, mas mesmo assim era melhor que Convergente. A adaptação seria um bom modo de corrigir os erros que o último livro teve, mas parece que não deu certo. A gente até tem um quarto livro, são algumas histórias contadas no ponto de vista do 4. Eu duvido muito que seja adaptado, não sei mesmo se a autora tem interesse em voltar para esse mundo, mas ela está escrevendo novas histórias. Se eu não me engano, esse novo livro que ela escreveu, os direitos foram adquiridos, não sei por qual estúdio. Mas ó, Jogos Vorazes e Maze Runner, eles vão ganhar novos livros. Então nada impede que a autora queira até revisitar esse mundo. Quem sabe a gente tenha um reboot de Divergente. Não seria legal ter essa história contada de um jeito mais fiel nos cinemas ou mesmo na televisão? Afinal de contas, Desventuras em Série foi adaptada de uma maneira tão boa que eu penso que esse é o futuro. Adaptações voltadas para a televisão com os autores envolvidos. Mesmo gostando muito dos atores, eu gostaria de ver tudo sendo feito de novo, dessa vez da maneira certa. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu dei uma boa pesquisada para tentar trazer os detalhes para vocês, mas não de uma maneira que fosse chata, nem maçante. Eu quis dar uma boa resumida. Se você curtiu, deixe sua curtida, não deixe de se inscrever no canal. Comentário aqui embaixo se eu deixei algo escapar. Qualquer comentário é muito bem válido. Um abração e até a próxima.